Bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast mais do que especial, porque esse podcast ele tem um gosto de pão de queijo. Ele vem lá de Minas, né? Com a minha expertise lá em Minas Gerais, onde eu fiz a minha residência, doutorado e fellow na UFMG. E agora a gente traz 2 egressos também do Hospital São Geraldo. Eu gostaria de apresentar a doutora Liana Werner, né, que é uma pesquisadora lá de Utah, também formada no Hospital São Geraldo, mas que hoje ela coordena um dos maiores laboratórios de inovação em lentes intraoculares e também na parte de córnea. E também Frederico Pereira, né, que é preceptor da catarata lá do Hospital São Geraldo. Ele fez fellow também na Austrália e é um dos cirurgiões e oftalmologistas mais antenados da nossa geração. E tem mais uma terceira coisa que eu não posso deixar de falar. O Fred me ensinou a fazer cirurgia de catarata. E toda vez que eu estou no púlpito, Fred, eu falo isso porque eu acho que a gente referenciar, né? As pessoas que nos ajudaram naquele começo é sempre um bom começo. Então, muito obrigado, né, por terem aceitado o convite do nosso Logos Biocast, né, mineiro. E gostaria inicialmente de conversar com Liana. Né? Liana, muito obrigado, né, por sua participação internacional agora no nosso Logos Biocast. É um prazer estar aqui, com certeza. Isso. E eu queria te perguntar assim, o que tem de trends? Quais são as novidades, principalmente nessa parte de lentes intraoculares, cirurgia de catarata? O que você tem pesquisado no laboratório que efetivamente em algum momento irá para a prática? Quer dizer, eu queria saber aqui os bastidores, quer dizer, o seu feeling. Porque você também é oftalmologista e aí você sabe, quando você está testando ali alguma coisa que você diz, poxa, isso aqui eu acho que vai beneficiar milhões de pessoas, vai ter os desafios técnicos, óbvio, mas eu queria que você transcorresse um pouco, tanto na parte de máquinas como na parte de lentes intraoculares, o que você tem saído do forno do seu laboratório para a gente, Liliana. Então tá jóia. Pois é, muito obrigada, é um prazer participar. E no nosso laboratório, na Universidade de Utah, a gente faz várias pesquisas sobre novos materiais de lentes intraoculares, novos desenhos e tudo, novas tecnologias, mas eu acho que uma coisa que realmente está gerando muito interesse é essa área de ter uma possibilidade de você mudar o poder refrativo da lente intraocular no período pós-operatório de uma maneira não invasiva. Né? Então, existem pesquisas muito interessantes com 2 possibilidades. Uma é a Light Adjustable Lens, que é uma lente que já está no comércio, né? Já foi aprovada pelo FDA americano em 2017, já está disponível no comércio de vários países, mas aí nós temos que entender que essa é uma lente especial. É uma lente de silicone de 3 peças, mas dentro desse material de silicone existem unidades que são fotossensíveis, que são chamadas macrômeros. Então, quando você aplica luz ultravioleta nessas lentes, essas unidades vão se mover dentro da lente e, dependendo de onde você vai aplicar essa luz, vai haver uma mudança da forma da óptica da lente com uma mudança de refração. Mas nós temos que usar esta lente. E a possibilidade de mudança refrativa com ela é um pouco limitada. Então, você pode fazer de 1 a 3 sessões de mudança de refração, mas no final você tem que fazer o que se chama de lock-in. Você tem que fazer uma irradiação total da óptica da lente e a partir desse momento você não pode fazer mudanças refrativas mais. Né? E até fazer o lock-in, o paciente tem que utilizar um óculos de proteção contra a luz ultravioleta, senão você pode ter uma polimerização de maneira não controlada desses macrômeros e uma mudança refrativa que não é controlada. Então, esse é um projeto, você tem que utilizar essa lente especial. Mas um outro projeto que existe, ele é também bastante interessante, mas nós não precisamos utilizar nenhuma lente especial. Nós podemos utilizar lentes disponíveis no mercado, que são lentes standard, né? Mas nós utilizamos lasers de femtosegundo, que são lasers então, especiais e que estão em fase de desenvolvimento. Nesse caso, você aplica então o laser e você vai criar uma reação química dentro da óptica da lente,
é basicamente uma hidrólise, e porque a lente está dentro da água, vai haver essas ligações de hidrogênio entre grupos funcionais e a água, então o polímero fica preservado. Não existe corte, não existe ablação. É uma reação química dentro da substância da óptica, mas com formato específico. Basicamente, nós estamos desenhando uma lente intraocular dentro da óptica original da lente, mas utilizando uma camada super fina, às vezes apenas 50 micrômetros. Então, o que é interessante com essa tecnologia, com vantagens potenciais, é que você pode fazer, por exemplo, uma mudança hoje, né, e você pode fazer uma mudança daqui a um ano. O paciente não vai precisar de utilizar óculos especiais de proteção contra a luz, etc. Então, você tem essa possibilidade de fazer uma mudança contínua durante muitos anos. Então, nós fizemos no nosso laboratório todos os estudos in vitro com essa tecnologia, mostrando que a mudança refrativa é muito precisa, ela pode ser feita rapidamente, não existe nenhum dano causado à lente intraocular. E aí depois nós fizemos os estudos pré-clínicos, né, com modelos utilizando os olhos de coelho, estudos in vivo, para demonstrar então que quando utilizamos essa tecnologia não existe nenhuma toxicidade, liberação de nenhuma molécula tóxica, nenhuma reação inflamatória, nenhum dano à lente intraocular. E nesses estudos os coelhos tinham que ser completamente anestesiados, é claro, né? Mas o ideal é realmente poder utilizar essa tecnologia com anestesia tópica. Então, os estudos em vivo foram muito interessantes, sem nenhum problema de biocompatibilidade, e conseguimos até fazer uma mudança refrativa bastante eficaz. Agora, essa tecnologia já está em fase de avaliação clínica, e isso é importantíssimo, né? Um estudo clínico foi começado no Panamá, mas agora um estudo clínico foi começado também na Europa, em Praga. É o Dr. Stoduka que está fazendo esses estudos, parece que ele já fez em 3 pacientes, e os resultados são interessantes. Mas existem desafios, porque nessa tecnologia a precisão tem que ser absoluta, então não pode existir movimento, nenhum movimento do paciente, nenhum movimento transmitido através do laser, do aparelho propriamente dito, ou da interface, porque você praticamente está construindo uma lente dentro da lente original. Então, com esses desafios, eles estão tendo que fazer várias modificações no laser, na interface, para prevenir esses movimentos. Mas já puderam demonstrar em estudos clínicos que isso é perfeitamente possível de se fazer, e quando, nos casos em que eles conseguiram eliminar os movimentos ou diminuir os movimentos, a precisão da modificação refrativa foi muito boa. Então, é uma coisa muito, muito interessante, que tem assim, um potencial de mudar tudo no futuro, né? Não vai ter mais problema de cálculo de lente intraocular. Muito interessante. Só para o público entender a potência dessa tecnologia, é como se no futuro a gente pudesse colocar uma lente monofocal no paciente e a gente pudesse desenhar qualquer design de lente de forma personalizada. E aí, Fred, eu entro com você na questão, né? A questão do data lake, de você ter informações dentro desse equipamento da córnea e de outros equipamentos que virão, e também como é que é o seu overview em relação à utilização disso na indústria, na mudança do cenário, se realmente o laser se mostrar reprodutível. Sim, primeiro eu também quero agradecer, João, a oportunidade que você está me dando de estar aqui. Nos últimos meses eu fiquei meio que viciado em podcasts, eu rodo muito no trânsito, então eu acho que é uma forma da gente ganhar tempo no trânsito, aprendendo, conhecendo outras coisas. E eu escutei todos os Logos Biocasts até agora e curti demais. Então, para mim é um prazer estar aqui. Nós, né, estamos juntos há muitos anos aí já, e estamos acompanhando tudo que você está fazendo, e é muito legal fazer parte, de certa forma, disso tudo aí também, né? E assim, você falou que eu estou muito antenado, né? Hoje foi interessante, o Dr. Fernando deu uma aula magna no congresso aqui da Brascas, né? E ele foi falando uma primeira parte da evolução da cirurgia de catarata, falou de alguns inventos. Ele começou com a faquinha de grefe, que foi um instrumento simples, mas que perdurou assim por décadas,
e técnicas cirúrgicas diferentes, era usado para intracapsular, depois foi usado também nas cirurgias extracapsulares. Aí falou da primeira lente intraocular que o Ridley lançou em 1950, mas que demorou outras décadas para cair na aceitação. A facoemulsificação, que o Kellman depois, na década de 60, ele desenvolveu, mas que também demorou outras décadas para ser aceita, né? Então hoje nós estamos num momento diferente nas inovações dentro da oftalmologia, é um momento super interessante de ser oftalmologista, né? Porque os inventos, as inovações não demoram mais décadas para pegá-las, chegam e vêm relativamente rápido, né? Claro que existe um período de pesquisa que antecede muito do que tudo vai chegar, mas a gente não vê mais uma coisa que aparece e demora muitas décadas para chegar, ou uma coisa que aparece e dura décadas também, porque logo já tem uma coisa nova que está chegando por cima, né? Então a gente tem que se manter antenado mesmo para poder, porque o que a gente aprendeu a fazer na residência dificilmente é o mesmo que a gente vai estar fazendo poucos anos depois. A gente vai ter que aprender tudo trabalhando no nosso ambiente que nós vamos estar trabalhando, dentro dos consultórios, dentro das clínicas, para quem está nesse ambiente, ou mesmo dentro das universidades para estar criando, desenvolvendo, né? Então hoje estar antenado tem que ser parte da nossa cultura no dia a dia. Não importa onde você está, você não precisa ser pesquisador ou estudante ou aluno de doutorado, você para poder trabalhar atendendo seus pacientes, você tem que estar se mantendo em cima disso daí. E até a divulgação da informação e o acesso à informação está muito diferente, está muito mais rápido, muito mais fácil hoje, né? E aí vem toda essa questão do digital, da inteligência artificial, do data link, das informações em nuvem, né? Que estão integrando tudo isso para poder trazer para nós resultados melhores, avanços, que no final das contas o objetivo principal é avançar, é crescer para facilitar. Quer dizer, você inovar, você fazer coisas sofisticadíssimas, para no final das contas você ter mais simplicidade no que você está fazendo. Então isso que a Liliana explicou da revolução nas lentes intraoculares, é uma tecnologia avançadíssima, uma coisa complexa, mas que no final das contas o que vai acontecer? Você vai ter uma propedêutica mais simples, você não vai precisar de uma biometria com o último equipamento, você não vai precisar daqueles detalhes todos, porque tudo você vai poder corrigir depois que a lente está no olho de uma forma mais eficiente. Vai facilitar o trabalho da indústria, que não vai precisar de fabricar lentes intraoculares, vai ter plantas com sequências diferentes, com um dia para fabricar tal lente, outro dia para fabricar outra, com tornos ultra sofisticados, quer dizer, de certa forma isso pode baratear a produção da lente intraocular para você ter um custo maior na hora de aprimorar o resultado final dela, né? Então são avanços que a gente pensa, isso tudo é uma coisa que vai ser inviável porque é um custo altíssimo, isso não vai chegar na ponta para o usuário final, não vai ser uma coisa que pode ser popularizada, mas no final das contas o objetivo é simplificar os processos, né? Então são avanços que vão facilitando a nossa vida cada vez mais, né? E isso é maravilhoso a gente acompanhar isso daí, seguir de perto, é uma coisa que estimula o nosso trabalho no dia a dia. A gente não está todo dia mexendo com coisas diferentes, está todo dia tentando melhorar, tentando fazer uma coisa diferente do que a gente fazia ontem. Isso é estimulante, né, para a gente seguir o nosso trabalho. Não está naquela rotina cansativa, a gente está fazendo coisas diferentes ao longo do tempo, né? Eu vou até instigar uma coisa, o Logos Biocast está no Spotify, né? Mas será que nós vamos ter um Spotify do design de lentes? E aí a gente vai ver o trends de cada um do mês e vai começar ali no ano a utilizar, né? Porque aí a gente está falando o seguinte, que o designer, né, vai estar todo num app, né? E o app vai ser transmitido para o laser. E aí a gente entra no mundo do conhecimento puro. E aí a velocidade de inovação vai ser outra, porque aí você não tem todos aqueles passos da indústria em relação a toda a caracterização da lente e tudo que a gente tem que fazer atualmente. E é dentro disso que Fred colocou que eu queria perguntar a Liana
como é que é o cenário americano? Você descreveu um pouco o que é um laboratório raiz, que eu digo assim, raiz porque só pesquisa, só faz a parte de pesquisa. O que é esse laboratório seu, né, que você coordena em Utah, ele significa em termos assim de prática depois de alguns anos, quer dizer, a importância de você ter essa pesquisa mais, vamos dizer assim, quando eu digo raiz, eu quero dizer uma pesquisa mais de laboratório mesmo, não é como a gente está acostumado geralmente aqui na Latinoamérica, que é uma pesquisa mais de campo, né? Então eu queria que você explicasse um pouco dessa organização. Por exemplo, como é que você vê o ecossistema americano de inovação na oftalmologia? Como é que você está enxergando esse ecossistema que você está vendo que está brotando aqui na Latinoamérica? Se você for olhar, Anel de Ferrara, Extra Focus, Galaxy, entre outros desenvolvimentos que estão mudando, lógico, esse cenário da gente só não utilizar o que vem do exterior, mas a gente também ser artífice da nossa própria tecnologia. Como é que você enxerga onde está hoje um país desenvolvido que você está totalmente inserido há vários anos e onde nós estamos e quais são suas dicas para nós que estamos aqui, a gente se organizar melhor? Você é a nossa madrinha. Imagina. Da inovação. Eu posso te dar uma ideia de como é a nossa organização estrutural, né? Então, o nosso laboratório na Universidade de Utah, ele se focaliza, então, na avaliação de biocompatibilidade. Então, vamos supor, alguém tem uma ideia, um novo desenho, um novo material, uma companhia tem um novo prototipo. Então, nós fazemos estudos independentes, né, porque existem standards internacionais que requerem, se você tem uma nova lente, um novo material, você tem que ter um implante no olho de coelho por pelo menos 3 meses, são os ISO standards. Então, nós fazemos esse tipo de trabalho, por exemplo, com a Light Adjustable Lens, nós fizemos todos os estudos pré-clínicos durante muitos anos, e aí mais tarde tivemos o prazer, então, de ver os estudos clínicos sendo realizados em diferentes sítios, inclusive na América Central e tudo, e finalmente chegar à aprovação do FDA. Então, nós fazemos isso com todo tipo de ideia nova, de prototipo. Algumas das ideias vêm de países diferentes, mas nós temos esse privilégio, então, de ver isso com muita antecedência, antes de todo mundo, e depois que achamos que já está no ponto, a biocompatibilidade foi provada e tudo, aí começam os estudos clínicos, que são realizados, né, em vários países, antes de ser realizados nos Estados Unidos também, às vezes ao mesmo tempo, depende. Então, qualquer pessoa pode ter uma ideia interessante e se associar a um fabricante e tentar fazer uma parceria e começar com um protótipo e tudo, mas o passo vai ser esse, né? Fazer um estudo pré-clínico, biocompatibilidade e tudo, para depois chegar nos estudos clínicos. Liana, a diferença, assim, por exemplo, em termos de funding, né? Os financiamentos, né? Como é que funciona nos Estados Unidos? Eu acho que tem uma forma mais organizada, né, e mais direcionada também em relação à meritocracia das publicações, né, e você vai subindo o ranking, tendo mais acesso. Como é que é feita essa organização na base para que você tenha toda uma estrutura depois de desenvolvimento lá na ponta? E existe uma certa variação. Por exemplo, o nosso laboratório dentro do Moranai Center é um pouco diferente, o sistema de funding. Porque nós trabalhamos não só avaliando novas lentes, novas ideias, em associação às companhias, mas também nós avaliamos muitas complicações sobre lentes intraoculares. Então, quando a gente faz um estudo com uma companhia, com uma nova lente, nós fazemos sob contrato. E existe, então, um budget que a gente organiza, né? E esse pagamento é o que a gente utiliza para financiar o nosso laboratório, fazer o pagamento dos fellows que participam dos estudos, dar oportunidade para os estudantes, etc. E esses pagamentos nós utilizamos também para fazer as pesquisas que nós queremos fazer, que são pesquisas independentes sobre complicações de lentes intraoculares, não é? Mas existe uma grande variação. Outros laboratórios no Moranai Center são principalmente financiados através de grants do NIH, National Health Institute, NEI, National Eye Institute. Então, aí você tem que fazer toda uma proposição e é um processo bastante difícil e tudo, mas vários laboratórios são financiados através desses grants. O nosso é financiado mais através de colaboração com a indústria, fazendo estudos independentes
E mais tarde, essas companhias podem até utilizar os nossos dados pré-clínicos para começar, então, os estudos clínicos, né? Mas esse é o nosso método de financiamento. Obrigado. Fred, como é que você vê esse ecossistema? Porque você direto e indiretamente está inserido também, né, como preceptor do São Geraldo, que é o hospital da UFMG. E como é que você vê assim, esse novo ecossistema se formando agora? Como é que você vê esse potencial de interação entre o academicismo, a ideia e o produto final, né? Que é o que a gente quer, que é o que vai beneficiar milhões de pessoas. A Liliana falou uma coisa interessante, né? Que tudo começa um pouco com a criatividade, né? E nesse ponto, né, a gente sabe que o brasileiro é naturalmente muito criativo, né? A gente aprende a se virar com o que tem já desde quando nasce, né? Então, a gente consegue operar com instrumentos, às vezes, né, que tem um estado pior, não tem tudo de melhor, então a gente aprende mesmo a ter que se virar, então a criatividade está dentro do DNA, né? E essa questão mesmo de facilidade de informação, de facilidade de acessos que hoje a gente tem, dá espaço para a criatividade individual de onde quer que ela venha, de onde quer que ela apareça, para ela achar um espaço para crescer, para desenvolver e para se tornar alguma coisa, algum produto ou algum avanço, né? Agora, realmente, a questão do funding, né, do investimento é sempre um fator limitante, especialmente aqui para nós, e é importante a gente ter essas parcerias, como no caso da que a Liliana falou, parcerias com iniciativa privada e buscas de outras fontes para que tenha mais facilidade, né, das coisas desenvolverem aqui. Mas hoje a gente está vendo em várias áreas, não só na medicina, na oftalmologia, né, inovações partindo de vários lugares diferentes do mundo, inclusive dentro do Brasil, muita coisa boa sendo feita, muita coisa boa aparecendo que tá fazendo sucesso no mundo todo, né, em várias áreas de conhecimento, várias áreas de produção, né. Tem uma lei que mudou e muito pouco divulgada no país, que acelerou muito isso, que foi a Lei da Inovação. E essa Lei da Inovação hoje, ela permite que uma empresa privada alugue os laboratórios das federais e estaduais, pagando os professores exatamente como é feito nos Estados Unidos, com contratos que vão através das fundações, né, as fundações das universidades, e aí isso passa por uma parte jurídica para ver se o contrato está equilibrado. Se for só um aluguel específico, ele não participa da eventual patente. Se for um desenvolvimento em conjunto, a federal ou a estadual pode participar da patente. Então, acho que é algo muito pouco divulgado. A Logos Bioscience utiliza dessa lei, né, dessa possibilidade, porque parte do desenvolvimento é feito numa sede própria, mas parte é feita na engenharia elétrica da UFMG em contratos que a gente está ali bancando, às vezes, hoje, para vocês terem ideia, 6 estagiários da engenharia elétrica que já estão formando os novos times, né, os alunos. Muitos deles que eu converso, eles não sabiam nem o que era um olho, o que era oftalmologia, e muito menos que a física óptica que eles estão estudando podia servir dentro do olho, porque não tinha noção desse desenvolvimento de lentes intraoculares. Então, eu acho que a gente, se começar a se organizar, inclusive a gente pode, em algum momento, começar a pleitear algumas pontes, né, entre o seu contato que você tem lá e esse ecossistema novo, porque aí é uma coisa muito profissional. Então, de repente, a gente pode estar aqui alavancando um ecossistema próprio Latinoamérica. Eu acho que é esse um dos objetivos, inclusive, de tudo que a gente tem feito em conjunto, né? O Fred participa muito junto com a gente aqui nas pesquisas, dando opiniões e também desenvolvendo outros produtos que vão ser expostos daqui a algum tempo. Mas, Fred, você estava falando ali no nosso papo de corredor, que o Biocast é isso mesmo, um pouco dessa interconectividade, né? Eu queria que você desse uma palhinha assim no seu overview, porque parece que o pré, intra e pós estão se juntando em um data lake único e que vai
fornecer informações para a Liliana Werner no futuro da aplicabilidade do que ela está fazendo 6 anos depois. Então, vamos juntar tudo aqui num único pão de queijo, então numa goiabada com queijo da canastra aqui, né? Que eu acho que é por aí que esse podcast vai. O que você acha? Assim, você que está na prática, né? Porque aqui a gente trouxe 2 overviews, uma oftalmologista formada na mesma entidade, mas que hoje é pesquisadora e que está vendo o que vai acontecer daqui a 4, 5, 6, 7 anos, e o receptáculo da sua pesquisa, que é o Fred Pereira, que vai usar, né, a pesquisa como oftalmologista prático do dia a dia, mas também como cientista com doutorado e sempre antenado. Pois é. Hoje, como é que a coisa funciona, né? Hoje, o cirurgião, o oftalmologista, é aquela coisa, tem que ficar antenado, tem que estar ligado, tem que captar tudo que está acontecendo, tudo de novo que está aparecendo, tem que saber entender os exames que ele está precisando, que ele está pedindo, tem que saber entender as necessidades do paciente, as características de personalidade do paciente para poder fazer suas escolhas, interpretar milhares de exames, né, dezenas de exames, informações que os exames estão processando. Então hoje esse processo todo é um processo doloroso, né, doloroso, que consome tempo, que consome estudo, consome investimento, e o que a gente pode imaginar é uma forma dessas coisas se conectarem mais facilmente, dessas informações ficarem mais facilmente disponíveis, de alguma parte de interpretação que é mais básica, que é mais simples, já venha mastigada para nós de alguma forma, e também isso possa se transformar de uma forma em informação também que ajude o próprio paciente a tomar decisões com menos dependência de muito tempo de conversa. Não que essa conversa seja dispensável, mas ela pode ser abreviada ou pode ser melhor aproveitada, ter um tempo melhor aproveitado, por menos tempo, com mais resultado, né? Então eu vejo essa parte de disponibilidade de dados, de captura de dados e inteligência artificial entrando nisso tudo daí, como um processo que vai facilitar as escolhas, facilitar as decisões, facilitar os relacionamentos, melhorar os resultados, diminuir os maus resultados e, no final das contas, fazer bem para todo mundo que está envolvido, né? Os pacientes, nós, a indústria e as gestões da gestão das clínicas, né? Tudo, de certa forma, facilitar um pouco mais com toda essa interconectividade e disponibilidade de informações que o mundo digital hoje já está tornando isso possível sem muita dificuldade, né? Então, talvez nos próximos anos, né, não vou dizer lá na frente tudo é muito imprevisível, mas no futuro mais próximo, quase que já imediato, a gente já pode ter esse tipo de conectividade, de informação disponível para nós. Inclusive, eu acho que eu tenho a impressão que, um exemplo, a gente estava falando da velocidade, né? Está ficando cada vez mais rápido. As próprias lentes intraoculares, você ficava com uma versão que às vezes você tinha que fazer alguma pequena modificação para 10% que estava incomodando mais, da amostra dos pacientes, da utilização quando você faz isso em milhões de pessoas. E aí você ficava esperando uma nova versão que a indústria não queria investir no começo, porque tem, né, que utilizar o recurso e todo o investimento que foi feito. Então você às vezes só tinha, como o Fred falou, daqui a 5 anos, 6 anos, aparecia o 2, né, da lente. Hoje, eu vejo da seguinte forma, com essa questão do data lake, personalização, você tendo todos os dados do olho integrados, um sistema de ray tracing, que vai fazer análise, essa modificação pequena para algum público específico que esteja vendo algum halo a mais ou alguma outra interação não desejada, aquele tipo de córnea, aquele tipo de, vamos dizer assim, até a questão dos sensores, dos fotorreceptores recebendo aquela luz, ele pode ser modificado e você ter uma modificação de um ano para o outro do design, mas que não seja number 2, a lente, né? Não precisa. É uma pequena modificação que vai ser avisada ao público só, que vai manter a qualidade para todo mundo, não vai ter muita diferença, mas para aquele outro público vai diminuir aquele side effect, né? Então eu vejo que
as coisas estão mudando. E quando você coloca esse laser, então, aí é que vai mudar mais ainda. Aí eu queria ouvir você sobre isso. Pois é, e inclusive a sua pergunta é excelente, o seu comentário é excelente, porque uma das ideias, né, dessa companhia que está desenvolvendo esse laser de femtosegundo para mudar, então, o poder refrativo da lente, é você fazer uma personalização, uma customização completa. Uma das possibilidades seria, por exemplo, uma fábrica de lente intraocular, fabricando as lentes monofocais, então ela teria in-house o laser, receberia todos os dados do paciente e ali faz a correção in vitro. E aí a lente é enviada de volta para o cirurgião, a lente é implantada e se apenas pequenas correções às vezes são necessárias, seria feito em vivo. Mas se você faz isso in vitro, você não tem limites relacionados ao fato de que a lente está dentro do olho, né? Você pode fazer mudanças refrativas muito importantes. Eu acho que o objetivo seria um dia você pegar todas as aberrações do olho e corrigir na lente intraocular, né? Seria muito interessante. Liana, inclusive o vídeo, né, que é da sua pesquisa, que foi um dos vídeos ganhadores, né, do festival da Ascars, premiação principal, eu assisti esse vídeo acho que umas 4 vezes, porque aquilo ali me encantou muito, toda a tecnologia por trás, todo o laboratório. Seu trabalho é lindo, né? Eu sou fã aqui, vou dizer aqui em conteste, né? Nós somos, né, Fred? E então, assim, eu vi uma coisa também interessante, que foi a desconstrução do design. Sim. Aí eu queria que você falasse isso, porque a possibilidade de um paciente que está com uma lente que deu halo, e aí ele pode fazer um upgrade de design. Entendeu? Pode fazer um upgrade, porque acho que é uma das vantagens dessa tecnologia sobre a Light Adjustable Lens. Você não tem que fazer o lock-in. Você pode continuar modificando as coisas por um tempo indeterminado, enquanto você tem substância da lente ali que você não utilizou. Mas, por exemplo, nessa tecnologia, se você transforma uma lente monofocal numa lente multifocal, aí o paciente não se adaptou, na verdade você pode cancelar aquele tratamento multifocal. Você vai utilizar então um formato, um padrão com as características exatamente opostas ao padrão inicial. Então, na verdade, tem esse aspecto reversível, não é? E mesmo lentes multifocais que estão atualmente no comércio, se a pessoa lidando com laser tem todas as características exatas daquela multifocalidade, das características ópticas daquela lente, pode desenhar então o padrão reversível e cancelar então essa multifocalidade. Esse aspecto de reversibilidade é muito, muito interessante. Muito interessante. E eu, assim, falando um pouco de IA, eu acho que todo mundo aqui tá meio, não é um medo, mas é um pouco de ansiedade, porque a gente abre alguma mídia social, é a IA principal, e depois no outro dia uma IA matou a outra. Aí depois nasce a outra, né? A gente está vivendo esse dilema. Aí eu queria saber de você, como é que está nos Estados Unidos essa questão, porque parece que está uma ebulição, né? Como é que está o país em relação a isso? Parece aquela história das .coms que aconteceram no começo da internet agora com a IA. Como é que é seu overview para trazer um pouco do que você conversa até de corredor, não é na oftalmologia, mas o que o pessoal está comentando em relação à IA e como é que está essa percepção do americano em relação a esse novo mundo, que parece que a gente está saindo do candeeiro, do óleo de baleia, para ir para a luz elétrica, né? Mas eu acho que é uma evolução que começou e não tem assim muito jeito de parar com essa evolução, controlar. Aí a inteligência artificial já está influenciando em tudo na vida da gente. Na oftalmologia, quantas coisas já incorporaram, né, inteligência artificial, inclusive no cálculo de poder refrativo de lentes intraoculares. Então é uma evolução que vai continuar, mas existe um medo. Será que alguns empregos vão deixar de existir? Isso vai substituir os humanos no futuro em tantas coisas? Então é sempre aquele balanço, né? Mas é uma evolução que começou e a gente tem que entender melhor como usar isso de uma maneira muito positiva e com certeza vai ajudar muito no progresso tecnológico, né? É isso. Eu vejo assim, o ser humano já se mostrou ao longo desde a sua existência, né, a capacidade que tem de se transformar, né? Então, várias coisas aconteceram, desde pensar em invenção de roda, invenção do fogo, né, desenvolvimento de linguagem,
mudanças de processos de trabalho, o homem deixou de ser nômade para ser produtor, deixou de viver da natureza para criar o seu próprio alimento, para cultivar, o processo de trabalho foi mudando, depois a Revolução Industrial, quer dizer, são modificações naturais ao longo da história da humanidade, que por todas elas houve um momento de pânico, um momento de susto, um momento de pavor, mas que no final das contas, quase que tudo que aconteceu melhorou a vida da humanidade e a humanidade soube se rearranjar para se adaptar às mudanças que foram criadas para melhorar a vida. Então, claro que toda mudança, toda revolução tem um lado diferente. Uma revolução industrial trouxe a poluição, trouxe a combustão, o fogo trouxe o consumo de oxigênio, produção de gás carbônico a maior, né? E hoje a gente está nessa situação de mudanças climáticas, são todas consequências de tudo isso, mas a gente tem, ao longo da história da humanidade, sempre houve umas mudanças que fizeram a humanidade se reajustar aos novos padrões que foram surgindo, né? Então, eu vejo sempre como uma coisa positiva, por mais assustador que pareça, né? E que certamente vai ter revolução no trabalho, vão ter profissões que vão acabar, mas vão ter outras coisas que vão surgir. Talvez possa aumentar um pouco o tempo livre que a gente possa ter para dedicar a outras coisas melhores na vida também, trabalhando menos, quem sabe, né? Então, acho que no final das contas, toda essa revolução que a gente está vivendo constantemente traz coisas positivas para nós, né? Imagina a nossa geração, né? Porque nós, na verdade, estamos passando pela segunda revolução nas nossas vidas, né? Porque imagina que eu falo para Ana Beatriz, a minha de 12 anos, que não existia celular e que não tinha internet, ela disse, como é que você sobrevivia? Essa foi a pergunta, eu não entendia nada. Eu tive que mostrar um telefone discado que tinha da minha avó lá, ela fez, sim, mas como é que faz? Aí começou a em vez de discar, ela apertava, né? Então, assim, a gente, quanto foi nosso estudo, né, na época do colégio, imagina, né, totalmente as revisões de literatura que a gente fazia para as nossas teses de doutorado. Eu lembro que eu ficava até no consultório do Dr. Fernando, até tarde, tirando xerox das revistas. Eu também. Não é? Acho que também todos aqui passaram por isso. E de repente a gente está aqui praticamente indo para a terceira revolução, né? E tudo isso vai impactar nas nossas vidas. Mas é isso, queria que vocês ficassem aqui abertos para falar as considerações finais sobre o Biocast. Se vocês gostaram da experiência, já que é uma coisa diferente, a gente não está aqui com aquela pressão do palco, né? Está mais um bate-papo interativo. E agradecer muito a vocês dois, que são minhas duas referências assim, importantíssimas na minha carreira. Grande parte do que eu desenvolvi eu devo a vocês, porque vocês estão lá como gigantes para mim, entendeu? Dessa forma que eu encaro. Dr. Fernando, que é o nosso mestre, né, que nos criou, né, praticamente, queria homenageá-lo aqui, porque nós três somos filhos de Dr. Fernando Trindade. Com certeza. E toda a sua capacidade de observar essas mudanças do mundo de uma forma tão acurada. Agora mais acurada ainda, porque na aula dele ele disse que agora já está enxergando melhor depois da catarata, né? Na verdade. Ele tem experiência própria, né? Isso. Queria, assim, agradecer e queria que vocês dessem as considerações finais e dizer que foi incrível, assim. Foi uma viagem mesmo astral. Bom, da minha parte, muito obrigada. Foi uma experiência excelente. Eu acho que nesses bate-papos assim informais a gente aprende muito e a gente fica conhecendo coisas que a gente não conhecia e fica pensando coisas que a gente não havia pensado antes. Então, é excelente. Muito obrigada. Obrigado. Eu também adorei. Eu vou querer até ouvir depois, porque para processar de novo tudo que a gente conversou aqui, né? E você falou a gente ser referência, eu devolvo. Você é uma referência e vocês dois são referências e inspirações para mim também. João, você é um cara que está revolucionando, né? Que está mostrando como é que o motor que a gente tem dentro da gente é capaz de transformar coisas, né? Então, é uma grande inspiração para mim tudo isso que você está fazendo, tudo que você está fazendo por todos nós, pelo mundo inteiro, na verdade, trazendo inovações que vão beneficiar pessoas que você nem imagina quem são, né? E está do lado também da Liliana, que
sempre foi uma pessoa que me ajudou. O meu fellow na Austrália foi muito em consequência da Liliana. Ela me apresentou para pessoas lá, me abriu o caminho lá. E sempre tive muito bom assim, muito feliz de estar aqui com vocês dois, que são pessoas que estão dentro do meu coração aqui. Foi um prazer participar desse Logos Biocast. A gente já se conhece há muito tempo, eu acho que vocês dois têm uma curiosidade natural que é super importante, né? Então é por isso que é sempre interessante bater papo com todos os dois. E eu lembro muito da Liana, só para terminar, em 2006, num congresso, inclusive, foi em Los Angeles, acho que São Francisco especificamente, que a gente foi para um evento de uma companhia e aí você recebeu a gente super bem. E aí a gente, né, sempre acolhedora e recebendo os oftalmologistas, fazendo essa ponte, né, entre o Brasil, Estados Unidos e Austrália e outros países. Então, queria deixar também aqui o agradecimento. E para terminar, Fred, vindo de você, que foi meu mestre da facomulsificação, é um dos momentos mais felizes da minha vida ouvir isso aqui, de você, que é uma pessoa que eu sempre admirei. A primeiro oftalmologista que fez uma clear córnea no Brasil foi o Fred, e foi na minha frente. Que bacana! E tenho só uma última pérola aqui para a gente encerrar, porque ele falou assim, na época eu era residente, eu não era nem fellow, e ele estava me ensinando já no terceiro ano de residência o início da facomulsificação nos primórdios, no Universal 2, né? E o Fred olha para mim e faz assim, não, é porque isso aqui eu aprendi ao clear cornea com Fine. Aí eu disse assim, tá tudo bem com a cirurgia, porque eu achava que era tá tudo fine, entendeu? Eu como residente, você imagina se eu ia saber o que era fine. Era o Howard eu tinha acabado de vir da Ascas, não foi, acho que uma das suas primeiras Ascas, e ele disse, eu vou fazer hoje aqui, e fez clear cornea, e fez também tópica. E foi o primeiro cirurgião, um dos primeiros do Brasil a fazer isso. E a última consideração sobre a sua inovação, você estava falando que o brasileiro é muito criativo, né? Lá, nesses primórdios, a gente não tinha o controle do surge. E aí o Fred inventou de pegar aquele extensor de soro e colocava quase no teto o BSS para poder melhorar o surge manualmente. Então fica aqui um depoimento da sua criatividade, tá bom? Pois é, e a gente faz essas coisas, nem imagina, né? Quer dizer, eu ia imaginar que isso ia ter impacto para você naquela época, né? Para mim, eu estava experimentando alguma coisa que eu tinha visto, mas é assim que as coisas vão, né? É isso, a gente fazia a fraude, né? A primeira vez que eu fiz a tópica lá no São Geraldo, o pessoal falou, você é doido? O paciente vai mexer, o paciente... Gente, né? Só começar. Como o doutor Fernando fez cirurgia ambulatorial, né? No começo, como é que foi e tal. Disso, então, é verdade. Esse podcast também é para deixar registrado para as futuras gerações esses aspectos aqui que a gente está comentando. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês assistam esse podcast que está assim... vai estar fenomenal, né? Então, obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez, Liana, Fred, por esse momento aqui único. Então, se inscrevam no canal do YouTube do Logos Biocast, sigam no Spotify e até a próxima.